O universo da DC é repleto de raças muito interessantes e às vezes muito detalhadas. E nesse vídeo eu vou falar de algumas raças que merecem muita atenção, como é o caso dos Psions, o povo de Citadela, os Tamaranianos, entre outros. E essas raças todas vivem ou já viveram no sistema solar de Vega, um dos mais importantes da DC. E também dentre essas raças temos uma que é uma das mais antigas da DC. E para saber mais sobre isso, venha comigo e seja muito bem-vindo ao Planeta Diário. E meus amigos, esse vídeo faz parte de uma série iniciada recentemente, na qual eu estou falando sobre as raças existentes no universo da DC. E o meu primeiro vídeo foi sobre os Kizarnianos, que é a raça do lobo, e esse vídeo estará na descrição e também no card. E então esse vídeo de agora será o segundo da série. E se você gosta dessa ideia, deixe um like e se inscreva no canal para não perder os próximos lançamentos. Mesmo porque eu vou trazer dezenas de raças e eu não estou exagerando. Mas agora vamos ao vídeo. E a nossa história vai começar há muito tempo atrás, mais exatamente há bilhões de anos atrás, em um planeta chamado Malthus. E nesse planeta havia uma espécie super evoluída chamada de Malthusianos. E também nesse planeta existia toda uma fauna e uma flora, na qual os Malthusianos estudavam. E em uma ocasião, os Malthusianos descobriram uma espécie de lagarto que tinha um grande potencial evolutivo, e resolveram estudar e fazer experimentos com esses lagartos. E depois de muitos estudos, eles fizeram os melhoramentos e viram que todo e qualquer melhoramento feito nesses lagartos era passado para os seus descendentes. E depois de descobrir isso, os Malthusianos devolveram os lagartos para a natureza, e até aí tudo bem. Só que um tempo depois, os Malthusianos abandonaram Malthus e foram para Oa. E com o passar de vários milhões ou até bilhões de anos, esses lagartos mudados geneticamente começaram a evoluir e se tornaram uma das mais antigas raças da DC. No caso, os Psions, que são literalmente lagartos com a estatura próxima da humana e extremamente inteligentes. E esses Psions estudaram a história do seu planeta e descobriram que havia uma raça anterior a eles e que possivelmente foram seus criadores. E de início os Psions adoravam os Malthusianos, e após descobrirem os seus laboratórios, eles resolveram seguir o mesmo rumo, se dedicando principalmente ao estudo da genética, mas também de ciência de forma geral. E após muito tempo, os Psions foram capazes de deixar o planeta e ir atrás de seus criadores. Mas ao encontrar os Guardiões do Universo, a coisa não foi como eles planejavam. Pois os Guardiões lamentaram por suas escolhas e suas ações, e os mandaram para o sistema solar de Vega, que era um local onde estava fora da área de alcance dos Guardiões e dos Lanternas Verdes. E agora os Psions, enxotados e sem opção, foram para esse sistema solar, mas agora nutrindo um grande ressentimento de seus criadores. E agora no sistema solar de Vega, eles criaram muitos laboratórios flutuantes e foram responsáveis por criar várias raças desse sistema solar. E também se tornaram predadores muito perigosos. E nesse período eles chegaram a estudar a genética dos Kizarnianos para tentar aprender a habilidade de se replicar. E também tiveram contato com os povos nativos de Vega, como por exemplo o povo de um planeta chamado Okara, que era um povo extremamente pacífico. Mas também com o povo de outro planeta chamado Branx, que era o exato oposto do povo de Okara, sendo extremamente violentos e adeptos à guerra. E os Psions, malucos do jeito que são, capturaram uma mulher de Okara e pegaram alguns guerreiros de Branx e começaram a fazer estudos genéticos neles. E a intenção deles era fundir as espécies para entender qual característica era mais dominante na natureza, se era o pacifismo ou a agressividade. E só depois de muitas tentativas que eles conseguiram fazer essa junção, pois uma mulher de Okara engravidou e deu à luz a um filho de um guerreiro de Branx. Mas o problema é que esse filho cresceu e se tornou um ser extremamente violento e com uma personalidade muito conquistadora e dominadora. E o sonho dele sempre foi ter um exército para dominar todo o sistema solar de Vega.
Mas infelizmente para ele descobriu que por meios naturais isso não seria possível, pois por ele ser um mestiço, um híbrido, ele não conseguia se reproduzir. Ou pelo menos não por vias naturais. E então, usando os recursos dos Psions, ele começou a se clonar, criando seu próprio exército. E agora, com um exército, ele tomou um planeta desabitado e transformou aquele lugar na Citadela. E agora, nesse planeta, esse híbrido continuou a expandir o seu exército com o passar dos anos. E como ele não queria morrer antes de conquistar muita coisa, ele de certa forma transferiu a sua consciência para um sistema de computadores da Citadela, tornando-se basicamente imortal. E após ele se tornar uma máquina, ele passou a ser chamado de Complex. E desse momento em diante, ele passou a comandar o seu povo para conquistar todo o sistema solar. E o seu primeiro alvo foi exatamente o pacífico povo de Okara. Mas obviamente, eles não pararam por aí e saíram dominando todos os mundos de Vega, tornando-se assim a raça mais dominante desse sistema solar e uma das mais dominantes do universo. Mas agora eu também preciso falar de uma outra raça, no caso os Tamaranianos. E ao que tudo indica, o povo de Tamaran é descendente do povo de Okara, tanto que a deusa deles é exatamente aquela mulher de Okara que foi sequestrada pelos Psions. E eu não sei pronunciar o nome dela, desculpa. Mas agora esse povo, chamado de Tamaranianos, criaram a sua própria sociedade. E a sociedade tamaraniana era pacífica e os combates eram mantidos apenas por tradição. Só que a coisa por lá também mudou drasticamente graças ao povo de Cidadela. Pois quando os Tamaranianos perceberam o ímpeto expansionista e violento do povo de Citadela, eles voltaram a se armar e a se preparar para a guerra. Guerra essa que realmente aconteceu. Isso porque a Citadela tentou atacar Tamaran por inúmeras vezes, mas as eficientes defesas dos Tamaranianos sempre conseguiram afastar o exército de Citadela. Só que esses ataques foram incessantes e duraram por mais de um século terrestre. Só que a coisa realmente mudou quando uma das princesas de Tamaran, chamada Commander, desertou para a Cidadela e contou para eles os segredos das defesas de Tamaran, permitindo que a Citadela atacasse e destruísse quase todo o planeta. E a guerra só parou quando o rei de Tamaran ofereceu a sua outra filha, no caso a Coriander, que viria a ser a Estelar, como escrava para um grupo da Cidadela. E essa medida desesperada do rei de Tamaran parou a guerra contra a Citadela, mas foi interpretada internamente como um sinal de fraqueza, resultando em uma guerra civil global, que resultou na subida ao poder da princesa desertora, no caso a Commander. E de forma bem geral e resumida, essa é a história de Tamaran, mas se quiser saber mais detalhes sobre a Estelar e sobre a sua irmã, a Commander, dê uma olhada nesse meu outro vídeo que eu falo especificamente sobre elas. E esse vídeo vai completar os detalhes que podem faltar nesse vídeo. Mesmo porque a função desse vídeo foi te dar uma ideia geral sobre a história do sistema solar de Vega, te apresentando as principais raças. Mas eu posso me aprofundar nelas caso vocês queiram. Mas se for do interesse de vocês se aprofundar mais nas tramas de Vega, deixe nos comentários, pois essa é a única forma que eu tenho de saber. Mesmo porque esse sistema solar é muito complexo e falta falar muita coisa. Como por exemplo, do porquê os Lanternas Verdes não intervieram nesse local. E qual é a tropa de lanternas que fica em Vega. Além disso, ainda posso falar dos Omega Men, a nova aliança, as mudanças do povo de Okara, os Gordanianos e até a aliança Alien. Então, se quiser saber mais sobre tudo isso, comentem e deixe o seu like para nos dar uma força e se inscreva para não perder outros lançamentos. Eu conto demais com o apoio de todos e até a próxima!